precisam dar respostas precisas aos questionamentos relacionados à fé. O que é dado da teologia do mundo pós-moderno a gente vai encontrar muito disso em Nietzsche. Como eu disse, e outros autores também, mas Nietzsche se tornou mais popular de todos. E o mundo pós-moderno tem tendências bem nítidas. A gente aprende a lidar com o pós-moderno. Eu devo fazer uma observação aqui que é bom que a gente entre no pensamento dele, procurando entender o que ele está querendo dizer. Para depois a gente tentar propor uma resposta. Senão a gente vai dar uma resposta que contra algo que ele não estava dizendo. A gente vai dar tiro na direção errada. Então o primeiro passo é tentar entrar no pensamento dele para entender o que honestamente, ele está querendo dizer isso. Agora sim eu vou então responder. Porque quando a gente já vai tentando supor que ele está dizendo tal coisa, já tentando dar uma resposta, a gente pode errar algo. Isso acontece com frequência. Então é bom entrar no pensamento dele com honestidade, deixa eu ver o que ele está querendo dizer. Tendo entendido, agora eu sei o que ele pensa. Então agora eu posso lidar com as ideias dele a partir da escritura. Então essas são informações importantes. Mais outras informações, como introdução ao pensamento de Nietzsche, eu tenho pensado, eu até quero propor aqui, duas formas de lidar apologeticamente com o sistema nietzschiano. A primeira que eu mencionei lá atrás, que é colocar um vírus dentro do sistema para assim destruí-lo. Essa é uma alternativa apologética. É entender o pensamento dele e, tendo entendido, buscar filosoficamente um modo de... O que? Uma falha? Uma falha do sistema. Uma fraqueza. É uma fraqueza do sistema. Isso é difícil de fazer, mas é uma alternativa também apologética. Você sente que ele se abalizou na Bíblia para também colocar os seus pensamentos? Não, o pai de Nietzsche era pastor luterano e Nietzsche iria seguir a carreira pastoral também. O avô também parece. O avô era pastor luterano também, então Já vinha de uma antiga geração. Tinha uma conhecimento. Exatamente, mas ainda muito jovem ele se desviou dos planos de estudo teológico para então seguir a carreira pastoral. Ele estava estudando. Mas ele chegou. Não chegou a começar a estudar para ser pastor, mas já estava sendo encaminhado para seguir a carreira do pai, do avô. Já estava estudando teologia, creio que mais não numa escola de teologia, mas já lia teologia, já aprendia com seus pais. E devia estar numa escola cristã que provavelmente teria alguma matéria voltada para a teologia também. Então essa é uma alternativa, entrar no sistema dele e fazer a operação cavalo de Troia. Outra estratégia é comparar o sistema de Nietzsche com outros sistemas de outros autores. Pegar o sistema de Nietzsche e comparar com a proposta de Platão, por exemplo. Pegar o sistema de Nietzsche e comparar com a proposta de Kant ou de outro autor. E então perceber qual que me convence mais. Eu estou falando do ponto de vista mais filosófico. Qual que é mais convincente? Tem um sistema que é muito belo e que a gente dificilmente vai achar alguma falha, porque o filósofo ele já monta pensando nas possíveis falhas que o sistema pode ter. Então, geralmente tudo é bem montado. Acontece de encontrar uma falha ou outra no sistema, mas geralmente é tudo bem pensado, né? Cada movimento é friamente calculado. Então, uma alternativa seria comparar esse sistema com outro. Então, dá para perceber o que é mais interessante e o que não é. E agora, entendo que fazer isso é um exercício que traz bons resultados
Entretanto, nada como comparar com a própria Escritura, para ver se as ideias dele passam pelo crivo da Escritura. Mas como ele vem combatendo a Escritura, a gente precisa trabalhar também por meio de um percurso racional para mostrar que não existe só o sistema nietzschiano, existem outros sistemas tão bem montados quanto o sistema de Nietzsche e que têm propostas diferentes da proposta de Nietzsche. Isso ajuda a ler Nietzsche com certa distância, sabendo que não é o único sistema, tem outros tão interessantes quanto esse. E sob o ponto de vista humano, é difícil de você encontrar algumas incoerências no sistema? Sempre é difícil. Em qualquer filósofo é difícil encontrar incoerência. E alguns intérpretes dizem ter encontrado num autor ou outro. Aí cabe ao leitor desse intérprete julgar se de fato essa incoerência existe ou não. Então a gente vai encontrar intérpretes e vai mostrar que há problema no sistema de Nietzsche, ou no sistema de Spinoza, de Kant, de qualquer outro. Geralmente os filósofos não degladiam o outro, um vai tentando apontar problema no sistema do outro. E Nietzsche vai fazer isso, vai tentar, por isso que ele chuta todo mundo, ele tenta mostrar problema no sistema de Kant, de Hegel e de outros autores, os escolásticos, Tomás de Aquino, ele tenta mostrar que há incoerências. E vão fazendo isso, né? Agora, eu vou falar sobre a coleção dos pensadores no volume Nietzsche, que é esse aqui. A coleção dos pensadores, para quem for, são informações um pouco extra-nietzschianas, mas só para a gente se situar, ela tem várias edições, mas as duas melhores edições são a primeira e a segunda, que só dá para achar em selos. Essa daqui é a segunda edição, que tem o mesmo conteúdo da primeira edição. A diferença básica é que na primeira edição tinha um pequeno histórico de cada filósofo separado. Tinha 4 volumes só do histórico de cada filósofo. E depois os outros volumes eram só os textos, coletâneas de textos dos filósofos. A primeira, mas aí quando fizeram a segunda edição, aí colocaram o histórico do filósofo no volume que tinha os textos dele. Essa é a diferença da primeira e da segunda, basicamente. Então esse daqui que é a segunda, dá para encontrar um histórico de Nietzsche e uma visão panorâmica da filosofia dele já dentro do próprio volume. Na primeira edição é separado. Depende, tem gente que prefere usar separado, outros preferem usar juntos. O mais importante é que a primeira e a segunda edição tem a melhor tradução. Depois foram vindo outras traduções, outras versões, aliás, outras edições dessa coleção que foram deturpando, foram cortando algumas coisas, ou então fazendo algumas mudanças para tornar mais palatável para o leitor, e aí foi desvirtuando. Então, se alguém for comprar a coleção dos pensadores, tem que ir no selo comprar primeiro a segunda edição. Crítica textual, em geral. Texto original do Nietzsche. E aí, por falar em crítica textual, isso é muito interessante, porque isso é feito com muito rigor no estudo dos filósofos. Até coloquei lá que as principais obras críticas para a pesquisa de Nietzsche são as duas que aparecem lá na tela, a KSA e a KGV, que não tem em português, né? Então, essas duas... O que é KSA e KGV? São siglas do nome dado a uma obra crítica de Nietzsche. Assim como a gente tem, por exemplo, o Novo Testamento crítico, que já foi feita toda uma análise dos manuscritos para poder então juntar tudo ali. Então tem alguns pesquisadores que fizeram obras críticas de Nietzsche, pegaram porque tem os escritos dele, tem depois os escritos que foram publicados depois dele ter morrido. Então o que é dele, o que não é dele. A irmã de Nietzsche depois deturpa muitos dos seus escritos. Então, para fazer essa separação, então tem todo um trabalho filológico por trás. Então essas duas são as mais conceituadas. Uma é chamada de KSA e outra é chamada de KGV. A deturpa para quê? Qual o objetivo? Elizabeth tinha objetivos financeiros, objetivos políticos.
ela foi bastante amiga de Hitler. Inclusive ele foi visitá-la, e aí depois, quando ela morreu, ela foi sepultada com honras nacionais na Alemanha. Mas, então, só para a gente saber que praticamente é importante nos textos que são devidamente avaliados por pesquisadores especializados. Essa coleção dos pensadores, esse volume, não estão aqui todos os escritos de Nietzsche. Isso são obras selecionadas, tem partes das principais obras dele. E essa seleção foi feita pelo professor Rubens Torres Filho, que é a mais usada hoje para a gente dar Nietzsche aqui no Brasil. Então, essa seleção é muito bem feita. Dá para entender todo o pensamento nietzschiano por meio dessas coletâneas feitas pelo professor Rubens Rodrigues Torres Filho. Por falar nisso, agora eu ia dizer uma curiosidade sobre ele. Ele está bem velhinho um professor nietzschiano que me ensina Nietzsche é conhecido dele, então fui até a casa dele há pouco tempo atrás, porque vai ser lançado um filme sobre Nietzsche, que eu não sei o nome do filme, e Nietzsche escreveu alguns poemas que foram traduzidos pelo professor Rubens Torres Filho aqui nessa obra, e esses poemas vão aparecer no filme. Então esse professor foi convidado para colocar música nesses poemas. Então alguns repórteres foram o professor Rubens Torres Filho da Universidade de São Paulo, então bastante respeitado. Então foram alguns repórteres conversar com ele e perguntaram para ele o que ele acha da Alemanha, porque ele traduziu esse texto do alemão, né? Aí perguntaram para ele o que o senhor acha da Alemanha. Aí ele falou assim: não sei, eu nunca fui à Alemanha. A repórter perguntou: como que o senhor aprendeu alemão para fazer essa tradução? Essa tradução é venerada. Tem outras traduções das obras de Nietzsche em português, mas essa daqui todo mundo fala, nessa ninguém mexe, que é a sagrada, porque foi muito bem traduzida. Então é respeitada por todos. Aí o professor disse: na verdade eu fiz um curso de alemão, fui 6 meses, aí eu entendi a língua. Aí não fui mais ao curso. Entendeu? Eu não entendi, agora começou a ler. Pô, o cara é ninja. Desculpa aí. Tem que dar um curso pra gente fazer, né? Entendi a língua. Mas ele já que eu entendeu o hebraico. Ele faz uma introdução a Nietzsche antes de chegar nos textos de Nietzsche, que é bem interessante, ele é fácil de entender, escreve bem. Mas é só uma curiosidade para a gente se situar aqui nas literaturas. E a solução para a suposta incoerência do sistema de Nietzsche, aliás, aqui é uma menção, coloquei para fazer essa menção. Dá para perceber ao ler Nietzsche que coisas que ele fala nos primeiros escritos dele são diferentes do que ele fala nos escritos da maturidade dele. Então, ele diz algumas coisas nos primeiros livros, depois diz outras, depois mais outras. Parece que há uma incoerência nas ideias dele. Então, como resolver esse problema? Mas isso não seria um fruto da própria maturidade dele? Isso é possível, né? Essa é uma proposta diplomática, educada, de dizer que Nietzsche não tem incoerência, que na verdade ele foi amadurecendo suas ideias. Então, para estudar Nietzsche, a gente precisa perceber em que fase da vida dele é aquele livro que ele escreveu, aquele livro que a gente está lendo. Então não adianta pegar o Nascimento da Tragédia, que é a primeira obra dele, e dizer que está aqui no pensamento Nietzsche.